Esse período entre 1780, 90, até mais ou menos 1820, 22, é conhecido pelos historiadores como o período colonial tardio. É o final do período colonial em que estão surgindo várias plantations, grandes unidades produtivas de açúcar e de café nessa América, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, no Caribe, esse mundo atlântico que a gente costuma dizer. E é uma época de grande intensidade do fluxo de escravos africanos para essas regiões. Os Estados Unidos vão receber muitos escravos, o Caribe, ali, Cuba, Jamaica, e no Brasil também vai ter uma grande entrada de escravos, centenas de milhares nesse período. Então, o charque ele vai ocupar um espaço, uma demanda que surgiu nessa época por alimento, para alimentar, obviamente, essa população que vai crescendo, esses escravos que vão chegando. E como é que Pelotas entra nesse contexto? A grande produtora de carne seca da América Portuguesa, ou as grandes produtoras, melhor dizendo, eram as capitanias do Piauí e do Ceará. Mas teve uma grande seca nessa região, em 1790, 91, 92, que assolou o rebanho dessas capitanias, e então um grupo de comerciantes migraram aqui para o Rio Grande do Sul, porque é onde tinham acesso também a esse gado bovino muito abundante, então estabeleceram as primeiras oficinas, ou galpões de charquear, como a gente chama no início, eram bem precários, na década de 1780, 90, e na virada do século XVIII para o XIX, é que aí então vai estar bem constituído esse polo charqueador aqui, na beira dos rios Pelotas e São Gonçalo, que é a principal região produtora do sul do Brasil, e que vai competir com as charqueadas também depois de Montevidéu e de Buenos Aires.